Olá, essa é a nossa solução final, a nossa aplicação para mostrar como são distribuídos os desembolsos indiretos. Como a gente chegou até aqui? A nossa primeira ideia era tentar ajudar o pequeno empresário. E para isso a gente queria saber quanto tempo uma consulta levava para ser aprovada e qual a chance de sucesso. Porém, com os dados fornecidos não é possível a gente relacionar consultas, aprovações e desembolsos. Da mesma forma, os dados agregados não permitem que a gente faça uma relação entre o tamanho da empresa, a sua unidade, o seu estado, né? E nem o seu porte, muito menos o KNAI, porque os dados são agregados por isso mesmo, né? Por cada um dos quesitos e não dá para se relacionar uma com a outra. Então, a gente tentou ainda relacionar operações de financiamento com desembolsos mensais, o que também era muito inviável de fazer, porque apenas uma das tabelas tinha, por exemplo, instituição financeira e a outra não tinha. Uma tinha cliente, a outra não tinha. E o que a gente reparou é que o setor agropecuário, ele na maioria das vezes tinha desembolso sem operação de financiamento. E não sei porquê, mas a gente não conseguiu demonstrar isso. Então pensamos, será que esses dados são confiáveis? Então a gente voltou para o começo. No começo a gente viu que tinha dados agregados, por exemplo, de operações indiretas, tanto em quantidade quanto em valor. E a gente também tinha os desembolsos mensais, individualizados, mês a mês. Então esse é o resultado do comparativo entre as tabelas agregadas de estatística, de quantidade de desembolso, de valor de desembolso, e, por outro lado, foi feita uma junção de todos os desembolsos indiretos que a gente teve e fez a mesma estatística batendo uma com a outra, ou seja, tomamos dois caminhos para chegar no mesmo lugar. E o que a gente observou? Nesse lado esquerdo, a gente tem os desembolsos indiretos. E nesses desembolsos indiretos, a gente consegue selecionar aqui qual tipo de produto a gente quer. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar todo o período aqui, ó, desde 95 até 2021, a gente vai observar o seguinte, que esse laranjinha, ó, é o cartão BNDES. O cartão BNDES, a gente tem as quantidades a partir dos desembolsos mensais, mas a gente não tem essa mesma estatística de valor. Então a gente percebe que a quantidade de operações com cartão BNDES é bem grande, porém a gente não sabe o valor dessa operação. Se a gente tirar isso aqui, a gente vai perceber que o BNDES Finame teve uma explosão aqui, ó, entre 2010 e 2015. E depois ele voltou ao normal. E o BNDES automático, ele sempre ficou ali em segundo lugar, sendo uma operação bem popular, porém em valor muito menor que o Finame. Aqui do lado esquerdo a gente faz aqui do lado direito a gente faz a efetiva comparação entre os dados agregados e aquela tabela de desembolsos mensais. Então em cima a gente tem a quantidade de desembolso, embaixo o total. Se a gente reparar, em todos os casos, né, exceto o cartão BNDES, que não tem dado, o total desembolsado é igual, tanto no valor agregado quanto no valor individualizado detalhado. Porém, aqui em cima, olha o que a gente observa. Que aqui, ó, o Finame, por exemplo, que é o preto, você tem muito mais desembolsos na tabela individualizada do que no valor agregado. Se a gente tirar o Finame, a gente vê, ó, também acontece para o BNDES automático. Tem muito mais desembolsos no agregado em relação ao individualizado, né? Ou seja, teve uma contagem diferente. Opa, tirando aqui, a gente vê, ó, tá vendo? Em nenhum dos casos a quantidade de desembolso é igual. O que isso quer dizer? Provavelmente, o valor de desembolso, a estatística agregada, foi tirada daqui. Já a quantidade de desembolso teve uma outra fonte de dados, que não foi disponibilizada para a gente. Então fica esse questionamento. Por que os dados não podem ser vinculados uma tabela com a outra, né, por falta de informação, como por exemplo o nome do cliente ou o nome da instituição financeira? E o segundo dado é que as informações não são coincidentes. Então, quando foi feito a quantidade de desembolsos, foi feito por uma fonte, enquanto o valor total de desembolso foi feito por outra fonte. E por algum motivo não casou. Então é isso aí, espero que goste. Um abraço. Até a próxima.